Bomba! Olha, isso aqui é breaking news. Bora aqui então pro primeiro ponto com essa matéria que saiu. Porque o PL suspendeu o salário e as atividades partidárias de Bolsonaro, acabou de emitir uma nota, o PL, o partido dele, e a gente vai ler aqui para vocês. Infelizmente, por decorrência da lei e em razão da suspensão dos direitos políticos do nosso presidente de honra, Jair Bolsonaro, as respectivas atividades partidárias de nosso líder estarão igualmente suspensas, inclusive a sua remuneração, enquanto perdurarem os efeitos do acórdão condenatório na ação 2668. Tarcísio e Flávio Bolsonaro articulam a aprovação do PL da dosimetria. Então, como a Berenice descreveu, há um certo impasse para a aprovação de qualquer projeto, quer se chame de dosimetria, quer se chame de anistia, e o impasse ocorre justamente porque não há disposição dos partidos de centro, do Supremo, do presidente da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, de aprovar qualquer texto que elimine as penas de todos os condenados pelo 8 de janeiro. Então a expectativa, pelo menos dos partidos de centro, é de que esse texto não passe. Aí que entra o texto exclusivo da Oeste, a matéria, a reportagem exclusiva publicada hoje. O senador Flávio Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foram acionados para fazer essa interlocução com todos os atores importantes. É claro que a expectativa da oposição da direita é que haja uma anistia ampla, geral e restrita, mas hoje isso é considerado inviável. Então, ao acionar Flávio Bolsonaro e o governador Tarcísio, a expectativa é de que haja um mínimo de interlocução com o Centrão, com o Hugo Mota, com o Alcolumbre e com o Supremo, para que o texto que for à Câmara, ao Senado, seja aprovado pelas duas casas e não sejam barrados. O texto não seja barrado pelo Supremo, que é o mais importante. Porque o próprio Paulinho diz em off que não tem a mínima possibilidade de anistia passar no Senado. Então o texto precisa passar por todos os passos requeridos constitucionalmente. Então a ideia é que tanto o Flávio Bolsonaro quanto o Tarcísio tirem esse texto do papel do Paulinho, que já verbalizou em conversas ali em off com parlamentares do PL, que ele teria a ideia de aprovar um texto que extinguisse as penas para quem foi condenado até 17 anos e penas maiores de 17 anos seriam reduzidas para 2 anos e meio. Mas isso não é decidido de uma hora para outra. Isso vai ser conversado nos próximos dias. Já houve algumas reuniões e a expectativa é de que ou no fim desta semana ou na próxima haja um avanço expressivo para que o PL da dosimetria, e não anistia ampla, geral e restrita, avance para que no ano que vem o Brasil cesse todas essas questões e siga em frente. Mas é importante. A expectativa da oposição precisa ser ajustada. Isso é o que dizem os partidos de centro e os presidentes das duas casas. Agora, a ideia com o Tarcísio e com o Flávio Bolsonaro é que isso ganhe mais celeridade, ganhe mais velocidade e que o Paulinho Paute escreva no papel, no relatório, quais são os termos. Nessas novas condições, o Jair Bolsonaro seria contemplado? Perfeitamente. Como ele cumpriria uma parte da tema, ele poderia entrar no regime semiaberto. Pessoal, uma grande notícia que nós acabamos de receber. No ano de 2024, o coronel Ulisses capitaneou uma denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, onde mais de 70 deputados levaram as violações de direitos humanos que estavam acontecendo aqui no Brasil. E aí, ontem, a OEA mandou uma notificação, né, solicitando mais informações e dando andamento nesse processo de pessoas que estão sendo processadas, réus, vítimas do 8 de janeiro. Então a gente fica muito feliz porque nós estamos vendo que esse trabalho de denúncias internacionais está surtindo efeito e, se Deus quiser, nós vamos conseguir trazer justiça para a nossa nação. Eu só quero parabenizar os advogados, daquelas pessoas, né, de 8 de janeiro que têm trabalhado com muito afinco, com muita responsabilidade, né, com muito carinho, até porque aquelas pessoas estão muito sensíveis diante de tanta injustiça que tem corrido em cima delas, diante da omissão, inclusive da nossa casa aqui, principalmente do Senado, que não toma uma providência em relação aos desmandos que o STF tem realizado em relação a essas pessoas. Eu cito um caso específico do Acre, e você, que é lá do Pará, inclui também algumas pessoas do Pará. Foram 12 pessoas que foram presas em razão dessa situação a uma distância de mais de 2.000 quilômetros, porque elas não estavam nem aqui, mas foram presas. Inclusive, nós conseguimos a liberação deles através de habeas corpus, mas recentemente, quando foi passado para a primeira instância, na Justiça Federal, o próprio Ministério Público pediu arquivamento. Essas pessoas passaram 180 dias presas injustamente. Então, existe não somente pessoas que estão presas injustas por esse processo, como também pessoas que foram sancionadas de maneira desproporcional e excessiva. Inclusive também o caso do Clezão, eles pediram informações sobre tudo isso. Inclusive o caso do Clezão também, para saber se alguém já foi responsabilizado, se está tendo alguma apuração a respeito desse fato. Tenho certeza que nós vamos vencer essa batalha, que é grande, mas Deus está do nosso lado, porque nós estamos com a verdadeira justiça, e não é essa que está sendo executada hoje. Coronel Ulisses, do lado do povo. Como que os Estados Unidos enxergam então o Brasil hoje? O Brasil hoje, ele é alvo. Vou repetir para vocês. O Brasil virou alvo, porque o Brasil é hoje... Lacombe, eu queria explicar de uma maneira bem prática pro pessoal, assim, algo que é a minha perspectiva, tá, gente? Não é
não posso falar aqui em nome do Lacombe, do Max, da equipe. A minha perspectiva de timeline crescendo significa uma arma de guerra. É uma arma de guerra. E quando eu falo guerra, é guerra mesmo, né? Só que é guerra de quinta geração. Bem, o Val RJ22 perguntou qual é a pauta. Então segura essa, Val, mas segura bonito, né? Porque essa daqui é a informação que você vai precisar enviar para todos os seus amigos. Coloca na tela, Pedro, por favor. Vocês precisam urgentemente entender como que o Brasil é a próxima parada, não apenas dos Estados Unidos, mas Estados Unidos, União Europeia e todo o conflito do Ocidente contra a Rússia e China. Tá? Todo o conflito do Ocidente contra a Rússia e China. Por que vocês precisam entender isso? O Trump, quando ele fechou a rota da cocaína no Caribe, isso começou em 2019, quando ele foi presidente pela primeira vez. Essa rota ela foi reaberta com o Biden. Tá? Ou melhor dizendo, não teve tanta fiscalização assim no período Biden. Pandemia, aquela coisa toda. Todo mundo ficou quieto. 2020, 21, 22, 23, 24, os narcotraficantes estavam muito seguros de tudo que eles estavam fazendo. E narcotraficante seguro do que está fazendo significa envio das drogas, envio do dinheiro, envio das armas, cooperação com narcotraficante, com terrorista e cooperação com países como Irã, Venezuela, Cuba, Colômbia, eu já falei Irã, né? Líbano, Rússia, China. Então, esse bloco do terror, ele estava muito tranquilo no período Biden. E aí, se você prestar atenção nessa apresentaçãozinha, é simples, fui eu que fiz, erros, vou agradecer qualquer coisa que eu falar, alguma coisa de equivocado aí, vocês podem falar. Foi uma apresentação que eu fiz para deixar bem claro para vocês. Coloca a tela inteira, Pedro, para o pessoal poder ler no celular. Isso, rapidão, daqui a pouco volta em mim aqui. Eu coloquei ali, com o fechamento do Caribe, né? Não, como o fechamento do Caribe empurrou o narcotráfico para o Atlântico Sul. Então você tem ali o fim da rota, né? Caribe, Estados Unidos. Você vai ter o Brasil como novo hub no Atlântico, decorrente dos recordes de apreensão de 2025. Então mostra ali a parte de baixo, para o pessoal poder entender. Você vai ter o fim da rota do Caribe, que começou em 2019 e alcançou o seu auge em 1925. Você vai ter operações conjuntas, e ali estão todas as siglas de órgãos americanos, órgãos da União Europeia, serviço de inteligência. Você vai ter Portugal, França, tudo isso. Tecnologias e forças desdobradas. Né? Você vai ter ali um trabalho de desdobramento massivo de drones, mapeamentos, rotas de navio, acordos com nações como República Dominicana, Bahamas, Aruba e Curaçao. Depois você vai ter um cerco impenetrável, ou seja, ficou feia a coisa no Caribe, não dava mais, e a rota foi completamente desmantelada no nível 4 ali. E aí, em 2025, a coisa piora, porque aí ela ficou bloqueada, bloqueio 2.0. Estão os números aí, que vocês podem printar para depois acompanhar. E a escalada de apreensões está bem no gráfico abaixo, onde vocês podem observar a diferença de 2024. Pode descer, Pedro. A diferença de 2024 para 2025. Era Biden, onde os outros países e os Estados Unidos cochilando estavam bloqueando, e depois, quando os Estados Unidos entrou na jogada, sem cochilar, bem acordadinho, e aí nós tivemos então a apreensão de 402 toneladas de cocaína só no ano de 2025, e nós nem terminamos o ano ainda. E aí o Brasil vira a rota principal. Brasil, Atlântico, Europa. O Brasil virando rota principal, porque a rota do Maduro foi fechada, é o que você mais precisa entender por que Bolsonaro é importante, por que uma mídia livre no exterior, em exílio, é importante. Vai descendo ali, Pedro, que é só ilustrativo isso aí, é só para o pessoal poder
dar uma olhadinha, onde o pessoal poder entender essa reconfiguração estratégica. Então, ali no primeiro ponto, Brasil, uma reconfiguração estratégica, expansão sofisticada de operações do PCC, Comando Vermelho e células ligadas ao Hezbollah e Farc dissidentes. Dissidentes com muitas aspas, né, porque Farc virou partido. Os arquipélagos, né, ou seja, arquipélago, a parte da próxima Madeira, Açores e Ilhas Canárias, como trampolins para poder chegar na Europa. Então você vai ter marinas privadas e barcos pesqueiros sendo apreendidos, semi-submersíveis de alta tecnologia sendo apreendidos, navios mercantes com cargas ocultas nos cascos apreendidos, lanchas rápidas para transbordo em alto mar sendo explodidas. E aí você tem uma ameaça global, a União Europeia classificando esse eixo Brasil, Madeira e Península Ibérica como uma das 3 rotas mais críticas do narcotráfico mundial. Mundial. Então, vá direto para a parte da omissão do Estado brasileiro, Pedrão. Pode descer isso aí, obrigado. Aí. Aqui que o pau tora. Volta a câmera em mim aqui rapidinho. A gente volta para a apresentaçãozinha que eu fiz, pro pessoal, para ficar bem visível para vocês. Então, eu desenhei ali para vocês. O Trump cortou o envio de drogas pelo Caribe. O Trump e a Europa, né? Então, Estados Unidos e Europa. Maduro não tinha mais como escoar e ele tem um acordo. Acordo com o Irã, acordo com Hezbollah, Al-Qaeda, apoio com Hamas. A troca de armas, drogas, dinheiro. Essa transição, ela foi cortada quando ela passava pelo Caribe. Do Caribe ela podia ir facilmente ir para a Europa. Por meio, por exemplo, vocês viram ali na Ilha da Madeira, aquela parte ali de Portugal. Agora eles foram forçados a ir para Santos e Santa Catarina. E Santa Catarina vai ser cada vez mais alvo, ou seja, nome sendo citado nessas apreensões, inclusive aconteceu uma recentemente que nós noticiamos aqui. Santa Catarina será fortemente mencionado porque eles tiveram que remodular esse envio. E eu não tenho nem como fazer o link, tá? Mas isso explica um pouco o desespero de certos políticos de Santa Catarina com Carlos Bolsonaro, tá? Isso é uma suspeita minha, é uma suspeita. Os dias virão, a gente vai ter dia após dia para ver se essa minha suspeita ela é irracional ou se ela é absolutamente plausível. Mas essa é a minha suspeita. Eu sou inclinado a entender que certos políticos, eu não estou nem falando da Ana Camparrolo, estou falando dos caras do Centrão, Kassab, essa turminha toda, perdão, de não querer Carlos Bolsonaro em Santa Catarina. Há um motivo maior por trás que eu suspeito que seja isso que eu estou mostrando para vocês aqui. A omissão do Estado brasileiro, ela foi bem descrita pelo Bukele. Vocês lembram do Bukele falando? Não tem essa do narcotráfico operar e o Estado falar assim, puxa, coitadinho de eu, né? Coitadinho de mim, né? Não consigo, eu, donzela do Estado, não consigo conter o vilão do narcotráfico. Não existe isso. Olha o que eles estão fazendo com o general Heleno, que não é criminoso. Olha o que eles estão fazendo com Bolsonaro, que não é criminoso. Olha o que eles estão fazendo com o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, não é criminoso. Olha o que eles vão fazer agora essa semana, terça-feira que vem, com o Naime, que evitou um genocídio no dia 8 de janeiro. Olha o que eles estão fazendo com Débora dos Santos, com todas as vítimas do 8 de janeiro, com as pessoas que estão no exílio, usando Guilherme Amado para debochar do casamento do Paulo Figueiredo, cara. Um negócio horroroso, desumano, né? O Paulo tentando fazer com que o pai consiga passaporte para vir ao casamento do filho e o Guilherme Amado zombar disso e pegar a petição e expor o convite de casamento como uma coisa zombando, né? Que o Paulo Figueiredo receba aí essa menção aqui como uma forma de protesto, carinho e amor que eu tenho por ele. É um absurdo, Paulo, você está passando por isso, você não merece, pelo contrário, né? Ainda mais num dia de ação de graça, o Brasil te deve um muito obrigado.
por tudo que você tem feito. Mas voltando aqui, você tem o Estado brasileiro, a máquina do Estado, aquela máquina de moer que o Andreasa falava que ia triturar o Bolsonaro nas eleições de 2018 e não aconteceu nada, pelo contrário, o Bolsonaro só cresceu. Essa mesma máquina do Estado, ela não é usada pelo narcotráfico e há nomes, há termos, há categorias para essa omissão. Então coloca na tela de novo, Pedro, por favor, para o pessoal poder entender. A omissão do Estado brasileiro na redução de compartilhamento de inteligência, bloqueio de pedidos MLAT e recusa de dados, dispersão e expulsão de adidos americanos em território brasileiro, classificação como non-cooperating state, ou seja, um país que não quer cooperar em relatórios americanos, falha institucional onde poderes legislativo, executivo e judiciário são vistos como omissos, classificação americana como obstruction through omission, ou seja, obstrução por omissão, e por fim, facilitação das rotas atlânticas, onde o Brasil emerge como um novo hub global de cocaína para a Europa, e a omissão indiretamente impulsiona o tráfico transatlântico, que é exatamente o que o Lula está fazendo. Como que os Estados Unidos enxergam, então, o Brasil hoje? O Brasil hoje, ele é alvo. Vou repetir para vocês. O Brasil virou alvo, porque o Brasil é hoje uma cadeia logística de narcotráfico. E aí a situação piora quando você tem os riscos reais que os Estados Unidos precisam começar a agir, que é a próxima parte ali de riscos reais, Magnitsky, seção 301 e sanções. Que é aqui que a imprensa brasileira não vai contar para você que tem muito mais lei Magnitsky para vir. A seção 301 ainda vai expor relações de narcotráfico, fintech, mercado financeiro, políticos do centrão, políticos de esquerda, judiciário brasileiro. Tudo isso só vai mostrar como que o Brasil é hoje enquadrado em um narco-estado, levando a uma exposição internacional iminente. Aí pode voltar aqui, Pedrão, só para o pessoal poder entender uma coisa. É uma questão de tempo para o Brasil estar literalmente idêntico à situação de Maduro. Aí eu pergunto, né, para você em casa, quero que você comente aqui, pergunto para o Max, para o Lacombe, o Maduro foi reconhecido como presidente nas últimas eleições? Pelo PT foi. Pelo PT foi. Pela comunidade internacional? Não. Parte. Países decentes não reconheceram. Se o Brasil caminhar nessa direção, e ele está caminhando, a gente sabe que ele não está só caminhando, o Brasil está indo igual o Usain Bolt, correndo para essa direção de ocupar o lugar de Maduro, para ser o novo hub de narcotráfico, já corrompendo o alto comando das Forças Armadas, já está completamente corrompido. O judiciário, que está completamente corrompido. O legislativo, que está sobrevivendo sob aparelho respiratório. Vocês acham que a comunidade internacional vai reconhecer eleições no Brasil nessas condições de novo hub de narcotráfico, prendendo o opositor e não permitindo que o opositor se candidate? Isso é uma obviedade. Obviedade que Tarcísio não vê, Zema não vê, Caiado não vê, Sóstenes não vê. Quem mais? Jorginho Melo, Santa Catarina, não vê. Obviedade que... qual é o nome do canalha, dono do pé? Valdemar. Esses caras não veem essa obviedade. Que eu juro de pé junto que não tem ninguém aqui na audiência que não viu isso. Se não sabia, ficou sabendo aqui agora, eu quero que você me diga. Alan, isso faz sentido mesmo. Eu quero que você me diga. Não, Alan, isso aí você está fazendo malabarismo. Isso é xadrez 4D. Eu quero que você me critique aqui. Se você falar, não, Alan, você está viajando. Porque é isso que exige a existência de
mídia livre no exterior e políticos ferrenhos no exterior, como Eduardo Bolsonaro, e políticos ferrenhos no Brasil, junto com o povo, dizendo Bolsonaro livre já. E não arredar o pé, não falar de eleição, não falar de candidatura, não aceitar nenhum candidato, lutar pela liberdade de Bolsonaro e de todas as vítimas do Alexandre de Moraes, para mostrar para o mundo que não tem mais república no Brasil. Que o Brasil ele só pode ser reconhecido como ele é hoje. O novo hub de narcotráfico global. Ponto final. Aí vem o William Vac. O William Vac foi demitido da Globo por racismo. Mas ele é aceito. Não é que o William Vac usou, sei lá, um termo como criado mudo. Ontem saiu até uma matéria sobre o Fux. Aí o Fux usa uma expressão complicada, fazer um passado negro, não pode falar isso. O William Vac não. Ele realmente foi, né, racista. A câmera estava ligada. Ele estava meio que arrumando a gravata lá na época da Jornal da Globo. Mesmo assim, por ser um cara do consórcio, não só teve espaço na CNN, que ele segue trabalhando lá, como também trabalha no Estadão, que é um veículo que adora, né, dar lições de moral e esteve envolvido, né, em quase todos aqueles golpes que o Mário Sabino ali relatou. Aí vem o William Vac. Militares consideram que a página virou, mas falta ao Supremo abandonar o excepcionalismo. Ele vai falar muito pouco do Supremo, mas a manchete está aqui, a ideia central. Será que não está na hora do Supremo voltar para a casinha? Já que nós já combatemos o golpismo brasileiro? E ele vai ser o primeiro a falar isso no dia de ontem. Terão mais pessoas nas horas mais recentes do dia de hoje. Há uma lição que setores relevantes das Forças Armadas acham que o Supremo poderia aprender com elas. É a volta à normalidade. Entende-se por normalidade o afastamento dos militares da política, começando pela campanha eleitoral do ano que vem, a concentração em sua missão específica, que é a defesa e segurança do país, e a desvinculação com grupos ideológicos de qualquer tipo. Não existe desvinculação com grupos ideológicos. Os militares sempre tiveram diferentes alas, e essas alas sempre tiveram lados ao longo de toda a história brasileira. Não ter uma ideologia já é ter uma ideologia. É impossível você não ter ideologia. É o quê? São decisões baseadas puramente na ciência. É conversa mole. Agora, se afastar um pouquinho da política, eu acho que isso cairia bem, em especial para o judiciário. Nos escalões superiores, Bolsonaro é visto como um agente de desagregação e destruição da imagem da força. Hoje, a influência do nome entre os oficiais de maior graduação é tida como mínima. Não só hoje, sempre. Desde sempre, pessoas como Bolsonaro nunca foram bem vistas. A alta cúpula das Forças Armadas possui o mesmo padrão, mas desde sempre. E por quê? Porque a alta cúpula são cargos políticos. E, olha só, é uma instituição que realmente segue uma hierarquia. Realmente segue uma hierarquia. Então, se você comanda o topo, você comanda toda a base. Então você pode deixar até a base de forma meio solta. Aí podem ser patriotas, podem pensar até no Brasil como um todo, mas a cúpula, quem toma conta somos nós. Nós, a elite brasileira. Isso é o retrato das Forças Armadas desde sempre. Aí você volta na questão do tenentismo. O tenentismo bateu de frente com o regime vigente, que é o que estava apoiando Vargas, que meio que vem para romper com essa ordem. E aqui não é defesa de nenhum dos lados. E esse sempre foi o grande ponto. A elite, a alta cúpula das Forças Armadas como um todo, nunca esteve ao lado do povo, não estará. E historicamente no Brasil, pode pegar livros e olhar, ela sempre esteve alinhada ao regime. Então, não é de hoje. Aí hoje, os militares... Não, nunca a alta cúpula das Forças Armadas esteve, né, em uma posição favorável a ideias mais populares. Mas vamos continuar. Internamente, o preço principal pela violação das cadeias de comando e hierarquia militares está sendo pago por integrantes de tropas especiais, alguns deles preteridos em promoções. Isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. É bastante diferente a situação na reserva, capaz de fazer bastante barulho, mas que não está sendo levado em consideração pelos comandantes atuais, nem as vozes do que oficiais da ativa em comando chamam de extrema-direita ligadas, né, ao bolsonarismo.
Reserva é aquele cara que muitas vezes, né, serviu, gosta muito das forças da Marinha, da Aeronáutica, e mesmo na reserva ele quer continuar participando, tá lá no clube militar fazendo uma coisa ou outra. E esse cara que realmente tá motivado, mas normalmente ele às vezes pode ter um sentimento maior, né? Não é um cara tão político, às vezes tá pela causa. Então, normalmente o cara que tá pela causa está apoiando o Bolsonaro, apoia a direita. Quem poderia imaginar? É tipo, gente, pegar as polícias ao redor do país. Aquele cara que é polícia, que às vezes é doido, porque sempre no Brasil é coisa de doido. Ser policial no Brasil não é coisa de jeito normal, ainda mais no Rio de Janeiro. A maior parte é tipo Capitão Nascimento. Missão dada, missão cumprida. Às vezes gosta mais da polícia que a própria família. Isso vocês devem conhecer alguém assim. Mas aquele cargo de coronel que comanda o batalhão é sempre um cara mais político, né? Sempre, é uma curiosidade. Há uma notável mágoa em relação ao Supremo, sobretudo pela comparação entre 64 e o julgamento de Bolsonaro. Considera-se que a comparação é descabida. Ela é descabida. E que sucessores de militares que participaram, né, do então movimento, fortemente encaminhado pela sociedade civil, diga-se de passagem, não podem ser escalados hoje como alvo de punições por episódios de 60 anos atrás. Até porque os golpistas de 64 são os inquisidores de hoje. Os herdeiros de 64 é o Supremo. Os herdeiros de 64 são os partidos do Centrão. Os herdeiros de 64 é o próprio Estadão. A sociedade civil que o William Vac está se referindo é a família Mesquita, que teve papel central. O dono dessa desgraça chamada Estadão, o dono não, já morreu, né? O Júlio de Mesquita Filho. Agora está com os filhos dele. Mas a desgraça do Júlio de Mesquita Filho, ele organizou um golpe de Estado. Ele afirma que ele estava organizando um golpe de Estado. Ele afirma. Ele nem tem vergonha. Nas próprias páginas do Estadão. Ele disse, desde o dia 20 de janeiro de 1962. Ele passou mais de 2 anos articulando um golpe. As pessoas falam do Eduardo Bolsonaro. Júlio de Mesquita Filho foi aos Estados Unidos não pedir tarifa, não pedir Magnitsky. Ele falou que, se necessário, podia usar bomba atômica contra brasileiros. Vocês veem o nível da loucura? Isso é o Estadão. Isso é o Estadão. E eu fico até triste. Ontem o Eduardo deu uma entrevista pro Estadão, velho. Eduardo, bicho. Era a oportunidade de chutar a cabeça dos Mesquita. O alto escalão do Exército e integrantes do Supremo tiveram conversas constantes antes e durante o julgamento. É o sistema conversando entre si. E a mensagem final. Houve, sim, conversas particulares com oficiais graduados, manifestações de alívio pelo fato da instituição não ser um fator político nas próximas eleições, mas também uma queixa perene em relação ao judiciário. Quando é que eles voltam ao normal? Quando? Antes de falar sobre isso mais uma vez, abrindo aqui um pequeno parênteses, já que está falando de militares, para mostrar 2 coisinhas. Aqui, muito mais como provocação, para mostrar que o Brasil é um pouco mais complexo do que vendem. Aldo Rebelo, para muitos, está na esquerda. Quando você divide esquerda, é porque eu não sou favorável a dividir apenas esquerda e direita, essas palavras sozinhas. Eu acho que deveria ter, assim, ó, direita bolsonarista, direita liberal, esquerda nacionalista, esquerda raiz, esquerda comunista, esquerda petista, esquerda woke. Eu acho que devia ter mais termos. Porque você vê, o Aldo Rebelo, ele acha um absurdo, ele acha que é perseguição, ele não acha que é certo, estão falando contra os militares. Ele vai falar, né, os 3 generais, o Almirante, o Garnier. E a Beta Bastos, que é petista, está atacando o Aldo Rebelo. Então você vê que não é um consenso. Ela tá ali, ó. Você é um vexame? Que conversa fiada é essa? Todos foram presos com total legitimidade, respaldados por provas abundantes. Muitas provas. Mas enfim, o que Aldo Rebelo disse, né? A justiça brasileira acaba de condenar à prisão em definitivo 4 oficiais generais das Forças Armadas. São 4 oficiais de 4 estrelas, 3 generais e 1 almirante. O general Braga Neto já estava preso, os outros serão recolhidos, o almirante Almir Garnier, o general Paulo Sérgio e o general Augusto Heleno. O episódio se reveste de muita gravidade. Nós não temos oficiais generais acusados de crime comum. Eles não roubaram, não desviaram recursos das Forças Armadas. Eles receberam uma condenação política. Às vezes dá a impressão que é uma revanche tardia de 1964.
como não se pôde condenar os generais vitoriosos naquele golpe, se inventa um golpe de Estado agora que não foi provado nos autos para condenar 4 integrantes da instituição mais patriótica, mais nacionalista e mais responsável, que são as Forças Armadas. E permanecem naturalmente circulando livremente pelo país os representantes das instituições que colaboram com organizações não governamentais financiadas do exterior, que bloqueiam o desenvolvimento do Brasil, que sabotam o desenvolvimento do Brasil. Os representantes dessas corporações estão livres. E qual é a gravidade? Porque isso tem consequência. No momento em que o mundo vive a valorização das instituições militares, quando a Europa aumenta o orçamento das suas Forças Armadas, a China, a Rússia e os Estados Unidos valorizam as suas instituições militares, as nossas são submetidas a um processo de degradação. Isso não é uma punição individual contra 4 oficiais generais, é uma punição coletiva. Eu acho isso muito grave. É bom registrar mais uma vez que foi uma condenação política. Acusados por uma tentativa de golpe que rigorosamente os autos não conseguiram provar. Isso é o nosso país. O Brasil precisa reagir e enfrentar essa situação, para que o nosso futuro, a soberania do Brasil, a soberania da nossa geografia, da nossa economia, da ciência, da tecnologia e das nossas Forças Armadas, nosso futuro não seja comprometido. É isso. Tá aí, né? Aí os militares ontem, não, aí não são os militares. O clube militar publicou a nota, né? E eu vi muita gente falando, nota de repúdio. E eu entendo a frustração de muita gente. Agora o pessoal fala assim, para quem tiver com boa vontade para ouvir. O clube militar é formado normalmente pelas pessoas da reserva. A turma que tá lá, na grande parte da reserva. A turma não tem acesso a nada e nem manda na coisa toda. Quem manda mesmo? A turma da ativa, alta cúpula. Esses são os que têm poder. Esses são as pessoas que têm poder nas Forças Armadas. Eu não acho que tem que ficar fazendo chacota, tem que fazer piada, porque eu tenho certeza porque eu já conversei com pessoas, até assim, não sei, meu Deus, eu não conversei com generais, mas eu conversei com pessoas comuns, sabe? Gente de classe média que chegou a ser coronel um dia, e eu vejo que tem um padrão, uma parte dessas pessoas está extremamente satisfeita com o Brasil, da forma que está, com a perseguição, com o PT, a maior parte é apoiador de Bolsonaro, e muitos deles, inclusive, são críticos, né, da cúpula das Forças Armadas. E aí, puxando a história mais uma vez, o Enéas, eu acho que ele deixou uma lição que até hoje a direita nunca nem parou para ouvir, talvez nem saiba. O Enéas, enquanto candidato, ele nem era político nem nada. O Enéas, ele sempre rodou, né, os meios de discussão, inclusive as pessoas que estavam publicando livros na época, denúncias. E um dos livros, que era um complô contra as Forças Armadas, que foi um livro publicado na época pela turma da IR-MSA, lá do Lourenço, aconteceu lá no Clube Militar. O Enéas estava presente e o Enéas sempre manteve esse trânsito. Os militares enquanto instituição e as pessoas lá que fazem parte da força, não tem como ao longo dos anos que eles passam lá dentro, 30, 40 anos às vezes, não tem uma compreensão de Brasil um pouco mais ampla. Eu acho que seria de muito mais valia que as pessoas da direita se aproximassem, não para ter algum tipo de poder a mais, não, porque são pessoas que, cara, você tem acesso a pessoas de vários campos diferentes. É uma força que está distribuída no país inteiro. Então, até para obter informação e, quem sabe, em determinado momento, se você precisar de algum tipo de troca de ideias e às vezes até um apoio mesmo, né, de outros setores. Poxa, quantas vezes Bolsonaro não foi eleito exatamente pelo voto dos militares? São a classe social que estão presentes no Brasil. Então, da mesma forma que eu acho que é importante manter um diálogo com o agronegócio, manter diálogo não, que esse diálogo nem existe, mas eu sou favorável a criar um diálogo com a indústria, se aproximar da CNI, né, de industriários brasileiros. Eu acho que a turma também deveria chegar lá e conversar. Acho que tem muitas agendas que a direita defende, como a soberania nacional, o combate às ONGs, né, toda essa exposição que a direita mostra aí desse papo furado da agenda verde.
são pautas que os militares sempre defenderam. Você explorar o país, no sentido de, cara, desenvolver o país, os militares sempre defenderam isso. Eu acho que seria muito mais proveitoso. Mas o pessoal tirou o dia para ficar fazendo sua piada da nota de repúdio. Enfim. Um pedaço da nota, né, eles até dizem, né, quando o julgamento apresenta pontos de contestação sólidos, como os levantados com pressão jurídica pelo ministro Fux, é imprescindível que tais questionamentos sejam enfrentados com rigor e não ignorados, diz o comunicado. Aí vamos voltar. O ponto central, que é reescrever a história. Veio o William Vac com esse papinho. Na verdade, o Mário Sabina tá gritando, né, pro vento, porque ninguém quer ouvir, ninguém do consórcio. A direita, obviamente, sabe muito bem o que está acontecendo. Aí vem o Estadão, com a grande tese, a mesma. Não precisamos mais do excepcionalismo. Um desfecho amargo, né? A prisão inédita de um ex-presidente militar de alta patente por tentativa de golpe é um avanço histórico inegável, mas a condução do processo pelo Supremo deixa fissuras que o país precisa discutir. Agora a gente tem que dar uma consertada. Aí começa, fala que o processo acabou, chegou ao fim. E aí já começa a mentira. Tão profunda foi a erosão institucional provocada por Bolsonaro que apenas uma resposta igualmente drástica e inédita seria capaz de se contrapor à insubordinação de civis e militares que com eles se insurgiram contra a ordem constitucional. É totalmente o contrário. Nunca houve nenhuma erosão institucional. Desde o início do governo Bolsonaro, pelo contrário, o que você viu foi um ataque orquestrado de todos os lados diferentes contra as prerrogativas do poder executivo. A ponto de o Estadão, nas últimas horas, nem coloquei aqui, publicou um editorial falando que não é papel do Alcolumbre escolher o ministro do Supremo. O mesmo Alcolumbre que sentou em cima da indicação do Mendonça. E o mesmo jornal que se mostra indignado com a questão do Messias, que não é para o Alcolumbre meter o dedo, não falou nada. Quando o presidente da República, na sua função, quis nomear o diretor-geral da PF, que é o Ramagem, e o Supremo não deixou. Porque, em tese, tinha proximidade demais. Como se o Andrei, né, que fez, inclusive, a proteção do Lula aí há muito tempo, fez parte da equipe do Lula, também não tivesse uma ligação com o petista. Então, assim, são absurdos atrás de absurdos. Você tem que entender muito bem quem veio primeiro, o ovo ou a galinha nesse caso. Se você olha os tais roubos autoritários, as erosões, ou seja, todas as vezes que o bolsonarismo resolveu brigar com as instituições, o bolsonarismo que foi provocado. As pessoas não resolveram brigar por nada. O bolsonarismo estava quieto, começaram com a perseguição com a CPMI das fake news. Aí, por conta da CPMI das fake news, o bolsonarismo reclama. Se o Alan dos Santos não tivesse, sei lá, ido para lá, se o direito não tivesse ido para lá, se não tivesse chamado o Hans River nunca teria dito o que ele disse sobre a Patrícia Campos Melo, que eu ainda acho que pesaram muito a mão, ainda processaram o Hans River. Então, quando você vai olhando quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, você fala, cara, o Bolsonaro foi perseguido logo com a busca e apreensão, assim que o Moro sai do governo. Aí vai ficar de braços cruzados? Quem não deve não teme? É isso? Porque no Brasil já mostrou que não é assim que a coisa funciona. Então, se você pegar fato a fato, e eu digo, me aponte uma acusação da imprensa de que a direita fez algo ou reclamou, que eu te mostro pelo menos 4 ou 5 coisas que vieram antes até a direita perder toda e qualquer paciência. Né? Não foi uma combustão, não é que vamos eleger aqui Bolsonaro pra gente derrubar o Congresso. Derrubar o sistema, derrubar o Supremo. Nunca foi isso. Nunca foi isso. Aí vai. Nesse sentido, aí fala que nunca antes na história desse Brasil militares foram presos e que agora foram e tudo mais. Aí tá lá, né? Gerações de brasileiros cresceram cientes que militares de alta patente sempre gozaram de um tipo de imunidade tácita. Bom, aí a gente volta lá atrás para a questão de golpes. Os militares que deram o golpe da República, para instalar a República, foram um apoio da família Mesquita do Estadão. A Revolução de 32 é os Mesquita de novo, junto com outra parte da elite brasileira. 64 é os Mesquita também. Então, assim, é uma loucura. É um membro da confusão, tirando o corpo fora, querendo dar lição de moral nos outros. Mas a firmeza da responsabilização, sobretudo, vinda do Poder Judiciário, não elide a necessidade de autocontenção. É justamente aqui que nós
vemos no dever de destacar que o encerramento formal da ação penal contra os golpistas não esconde suas zonas de sombra. Como este jornal apontou seguidas vezes, o processo foi permeado por decisões que excederam as fronteiras de competência, de colegialidade e proporcionalidade das penas em relação às condutas típicas. A alta concentração de poder do Moraes ainda criou um ambiente em que a resposta ao golpismo, por vezes, se deu por meio de práticas que, em circunstâncias ordinárias, seriam frontalmente repudiadas, mas como é contra Bolsonaro, vale tudo. O Supremo, escorado na gravidade do momento, abriu exceções que tisnaram princípios basilares do próprio Estado de Direito que diz defender. Aí a gente volta para trás no tempo, né? Vê só como são as coisas. A galera reclama e torce o bico. E eu acho que a direita erra muito nisso, não querer olhar a história como a história é. Em termos legalistas, né, assim, garantistas, no que está na lei fria, quando um presidente renuncia ou sofre, sei lá, desiste, né, ou falece, quem assume é o vice. Lá atrás, quando o Jânio, né, renunciou e o Jango assumiu, a elite não quis. Os próprios militares não quiseram. Para o Jango poder assumir, transformaram o país no parlamentarismo e nomearam Walter Moreira Salles como ministro da Fazenda e o avô do Aécio Neves, o Tancredo Neves, como primeiro-ministro. Na promessa que em 63 iriam fazer um plebiscito para ver se volta ao presidencialismo. Fizeram um plebiscito e aí voltou ao presidencialismo. Ou seja, as pessoas, a elite que fez isso foi contra o desejo popular. Então, esse atropelo do Estado democrático, direito, sobre a vontade popular, aí você pode discordar porque o povo... Cara, essa era a vontade popular, a regra era essa e a elite brasileira não aceita jogar nas regras. A regra da elite é não ter regras. A regra da elite é fazer o que eles querem e usar a imprensa para fazer propaganda, moldar a cabeça das pessoas, todo mundo ficar com a cara de idiota achando que o bem venceu. Enfim, o Supremo escolheu na gravidade do momento, não tinha gravidade nenhuma. Porcaria nenhuma. Abriu exceções que tisnaram princípios basilares do próprio Estado de Direito que diz defender. Não tem nada. O poder mais forte deste país é o poder do judiciário, porque comanda a polícia no final do dia. Isso está bem claro desde sempre. Nunca teve risco de porcaria nenhuma. Quem foi preso, quem foi exilado, quem perdeu o trabalho, quem teve conta fechada, quem teve dinheiro confiscado, foi só a direita. Só quem tem o poder de fazer isso é o judiciário. Nunca houve nenhum tipo de risco nesse país. Não foram poucas as decisões da corte no curso desse processo que alimentaram a desconfiança de uma parcela expressiva da sociedade e da qual fazem parte cidadãos sem a mínima afinidade com o extremismo. Extremismo em relação a quê? Aí já mete o adjetivo do se colar colou. Houve censura prévia, banimento de contas em redes sociais, prolongamento indefinido de inquéritos opacos e imprecisos. Não é que houve prolongamento, eles estão vigentes até hoje. Além de decisões monocráticas de impacto profundo tanto na vida dos diretamente afetados por elas, como para a vida institucional do país, até a própria certificação de trânsito em julgado da ação penal foi assodada, sem que Dom Pedro III aguardasse o prazo derradeiro para oposição de embargos infringentes. Até o final foi motivo de crítica. É natural, portanto, que muitos cidadãos se inquietem diante de um processo que, embora tenha levado criminosos à cadeia, também produziu fissuras institucionais, não há o que celebrar. A jovem democracia brasileira pode ter suplantado a desordem golpista, mas é forçoso dizer que não saiu ilesa dessa batalha, persiste um sentimento difuso de descrença nas instituições. Eu acho que a raiva só aumentou. Alimentado não só pela tentativa de ruptura liderada por Bolsonaro, é mesmo, como também pela percepção que na defesa da ordem constitucional o Supremo se permitiu flexibilizações preocupantes. Para amadurecer a democracia, não pode se deixar triunfar à custa de si mesma. O Brasil não precisa escolher entre a omissão cúmplice diante do golpismo e o voluntarismo judicial de contornos messiânicos. Essa história é conhecida e acaba mal. Espero aí que o próximo presidente de direita mais gente para destruir o Estadão, para destruir, para tirar cada centavo desse grupo desgraçado, golpista, sabe, fazer pagar, criar um livro, né, Traidores da Pátria, colocar lá o nome Júlio de Mesquita e Júlio de Mesquita Filho, o que eles fizeram e botar para pagar, responsabilizar. Jornal desgraçado, Estadão e a Globo. O trânsito em julgado da ação penal 2668 foi um ponto de chegada, mas em certo sentido também pode ser um ponto de partida.
E se quer que a democracia prevaleça no futuro, não só como fortaleza contra golpista, mas como horizonte comum a toda a nação, deve-se cultivar um ambiente político e jurídico no país no qual a defesa do Estado de Direito jamais torne a depender de atalhos ou de heróis. E acaba aqui? Não. Por isso que eu falei, quando é uma pessoa, ok, duas, mas quando é todo mundo não, né? Mas agora vem a Malu Gaspar também. O Globo escolheu ali onde suas jornalistas sêniores, com livros publicados, né? Tem uma coluna só sua, com seu próprio nome, para falar a mesma coisa. A mesma coisa. Depois de superar o golpismo, o Brasil precisa enfrentar a falta de limites do Supremo. Não pode ser comum. Em questão de... Ó, a Malu Gaspar foi às 4. O editorial do Estadão foi às 3. O texto do William Vac foi às 8. Então, assim, 8 para meia-noite, 4 horinhas. No intervalo de 7 horas e 47 minutos, você tem 3 ao mesmo tempo. Todo mundo falando a mesma porcaria. E o Mário Sabino, que vem ali meio fazendo um diagnóstico desse tipo de gente. A prisão definitiva de Bolsonaro prova a força da nossa democracia. Diz a funcionária da família Marinho. Mas o ciclo que se encerra com essas prisões também prova que a depuração democrática é uma tarefa que nunca termina e não estará completa sem uma revisão profunda do papel do judiciário. Uma das ideias que passaram a ser repetidas nos últimos dias é que, fim do julgamento, está na hora do Supremo voltar para o seu quadrado, ser mais contido, exercer mais comedimento. Embutido no raciocínio está o reconhecimento de que o tribunal, Moraes em especial, foi além de suas atribuições em vários momentos. E tudo bem, porque foi por uma boa causa. Mas agora chega, viu, gente? Agora já destruímos, Bolsonaro tá preso. O debate sobre até onde Moraes e o Supremo falharam é importante e ainda durará algum tempo. Decisões monocráticas e de ofício, sem ouvir previamente o Ministério Público, prisões preventivas por meses, sem acusação formal, morte na cadeia de um réu que poderia ter ido para a casa de tornozeleira, a manobra que transferiu a turma, tirou do plenário o julgamento do ex-presidente, serão sempre apontados como máculas no processo. Há ainda fios soltos a puxar se porventura mudar o contexto político e jurídico, abrindo espaço para tentar anular o caso, como se fez na Lava Jato com sucesso. Até uma versão golpista da Vaza Jato, com mensagens nada abonadoras para Moraes. Os excessos dele, porém, não tornam menos concreto o golpismo de Bolsonaro. Não, Por que as ações de Bolsonaro ou do golpismo bolsonarista não podem ser vistas exatamente para conter um golpismo transnacional militar empresarial? Que foi o mesmo contexto de 64. Porque você teve a CIA, você teve o Southcom atuando no Brasil, Laura Richardson, você teve o Relações Exteriores, que era o Thomas Shannon, você teve toda a classe empresarial, que ela carteava na democracia de 22, o que essa turma fez, né? Inclusive nas eleições, doação de campanha, todo apoio dado, a mídia jogando junto com toda a classe política, né? E também alguns setores das forças. Como é que não pode ser visto exatamente como uma ação ou tentativas, né, quando coloca a MP da Liberdade, quando dá o indulto para o Daniel Silveira, como uma tentativa de combater o golpismo dessa gente? Eles reescrevem a história na luz do dia. E ela consegue explicar tudo que a turma fez. Mas quando se propõe a explicar o golpismo bolsonarista, é sempre informação mentirosa pela metade, ou sem contexto. O que deveria preocupar é que o Supremo fez com o salvo-conduto recebido. Aí ela fala do inquérito do fim do mundo, que é simbólico, que começou por conta de uma matéria sobre esposas e ministros e tudo mais, que nada tinha a ver com bolsonarismo. Aí depois ela fala que, assim, ó, na origem, portanto, nada tinha a ver com Bolsonaro. Com o passar do tempo, Moraes deixou para trás a história da reportagem e mudou o foco. Aí a Malu Gaspar já se perdeu. Mudou o foco para apurar a disseminação de fake news por bolsonaristas. Não, mas como assim mudou o foco? Quando que tem a mudança de foco? O foco só muda com a saída do Moro do governo. É só isso. E o trabalho de Joyce Frota Nereu Crispim. Por que Joyce Frota Nereu Crispim? Porque são os 3 deputados que estão lá listados na primeira decisão de busca e apreensão de Moraes, que foi com base no depoimento deles. E o depoimento da Joyce Frota Nereu Crispim foi com base no quê? Eles foram falar lá qual foi a base de conhecimento que eles tinham para falar? Os materiais produzidos por Luciano Ayan.
Mudou o foco, não. Não é que mudou o foco. Você tem que entender qual é o contexto. Esse é o Brasil. Por isso muita gente bateu palmas. É lógico. Vitaminado pelo combate ao golpismo em agosto de 23, os ministros também mudaram as regras para permitir que juízes de todo o país pudessem atuar em processos dos escritórios de advocacia de seus parentes, um liberal geral para promiscuidade no judiciário. Mas aqui também é importante, né? Para combater o golpismo bolsonarista. Foi uma decisão em causa própria que, numa canetada, jogou por terra noções de republicanismo vigentes no mundo todo. Quem criticasse, porém, era implicante ou pior golpista. O errado é Bolsonaro. Eis que o processo do golpe está no fim e o escândalo do momento é do Banco Master. Uma das principais razões por que o esquema durou tanto tempo foi a blindagem política e jurídica do Master, que financiava variantes do Gilmar Palusa no Brasil e no exterior. Tipo, não sei. Entre as estrelas desses eventos estavam Gilmar, Toffoli, Barroso, Moraes. No balanço de 24, Master informou ter gastado mais de 260 milhões com consultorias e advogados, inclui-se aí a esposa de Dom Pedro III. Dadas as relações do dono do Master, Daniel Vorcaro, com políticos de diferentes calibres, não será surpresa o caso acabar no Supremo. Nessa hora, que farão esses ministros, né? Eles vão lutar contra o golpismo, Malu Gaspar. A prisão de Bolsonaro e companhia foi histórica. Foi. Mas o golpismo não é o único fator capaz de minar a democracia. Sem a garantia de que as instituições servem unicamente ao interesse público e de que nenhum juiz está acima da lei, ela enfraquece um pouquinho a cada dia. Protegidos pela capa de heróis da democracia, quem deu essa capa foi a imprensa. Os supremos magistrados foram aos poucos derrubando os controles para se tornar intocáveis. Claro que mais comedimento seria muito bem-vindo, mas acreditar que isso ocorrerá sem custo equivaleria a comprar a esta altura um CDB do Master. Ah, tá. Será que esse custo não era exatamente o que o Bolsonaro tentou fazer? Trazer um pouco de respeito, né, para a democracia brasileira? Aí falando, né, dos nossos intocáveis. Relator responde crítica de Flávio Bolsonaro sobre atender o Supremo, né? O Paulinho da Força. O Flávio criticou, porque o Flávio falou que o Paulinho está a serviço do Supremo. Ali, né? Flávio lembrou que Paulinho consultou o ministro do Supremo para escrever seu relatório, que não trata de anistia, mas apenas de revisão de penas. O relator do projeto então questionou o senador sobre quais interesses o deputado deveria atender no texto. Preferia que atendesse os seus? Seria mais digno. Porque, pelo menos, o Flávio Bolsonaro, ele foi eleito. Ele tem um mandato popular, dado pela população e que pode ser tirado, assim como o Paulinho da Força. É ridículo o país, sabe? É tudo uma piada. É tudo uma piada. E a imprensa vai noticiando, como se fosse algo real, né? Dom Pedro III autoriza a visita de Michele por 30 minutos. Aí a Thalita, que se inspirou na Sarita, quem tava comentando ontem, né? Pegou mais notícias aí da prisão do Lula. Lula recebeu 572 visitas em 6 meses na prisão da Lava Jato. O cara ficou 580 dias preso, recebeu 572 visitas. Na cela comitê, montada no berço da Lava Jato, ex-presidente passa boa parte do dia, né? Meia hora não, acompanhado por advogados, aliados, amigos, familiares e religiosos, né? Revelam registros de entrada e saída da PF. Mas Bolsonaro é 30 minutos, ainda tem que pedir perdão para poder entrar. Até mesmo a mulher. Aí vem a Folha. Maioria dos usuários de redes sociais reprovou prisão preventiva de Bolsonaro. A direita dispensa Bolsonaro. O ex-presidente virou encosto, uai. O mesmo veículo de opinião. Como é que o povo reprova e acha um absurdo que tá fazendo com o Bolsonaro e ao mesmo tempo o povo abandona Bolsonaro? Não faz nenhum sentido. Eles estão reescrevendo a história na tua cara. É isso que eles fazem todos os dias. Eles mentem de novo. Mas o que acontece? A maior parte da população nem lê a imprensa. Os que lêem a imprensa ou vai ver uma notícia ou vão ver a outra notícia. Poucos vão ver as duas e muito menos vão conseguir conectar uma coisa na outra para entender o contraponto. Sobre essa história aí do dispensa, temos aqui alguns comentários. Acho que a gente vai falar menos do que eu queria hoje. Eu acho que nem a gente vai conseguir entrar nas questões políticas, que tem muita coisa. O Messias, eu acho que a gente nem vai entrar no Atlas e vai ficar lá, porque vou fazer 2 vídeos no dia só, que é complicado pra mim. Mas vamos aqui ouvir a CNN.
William, se a gente traçar um paralelo com o que aconteceu com a prisão de Lula lá atrás, em 2018, eu vejo situações completamente diferentes. O PT é um movimento extremamente organizado, centralizado, hierárquico, em que ninguém nunca foi capaz de se atrever a contestar a liderança histórica de Lula. Quando fez e quando houve esse debate interno no PT em 2018, ele foi muito rapidamente limado. E o movimento da direita que emerge ali em 2018, com o bolsonarismo na sua máxima expressão, na verdade é um grande catadão de forças muito diferentes, né? Do sujeito ali do pastor evangélico, da pessoa ali que tem uma identificação muito grande com algumas pautas de segurança pública, quem rejeita o movimento identitário, e aí surgem os governadores de direita que são pré-candidatos e são presidenciáveis. Eles serão ungidos por Bolsonaro no que depende da família, a não ser Flávio Bolsonaro, que é o mais experiente da turma do ponto de vista político e é um hábil negociador, os sinais têm sido muito claros de que não. Não tem quem está pensando para te responder. Agora, me chama a atenção, como de sábado até hoje, o Flávio Bolsonaro, principalmente, tenta assumir, junto com a família, o Daniel colocou isso, algum tipo de, vamos identificar um porta-voz. Mas mesmo assim, as informações aqui dentro do partido do Bolsonaro também está tudo fraturado, não tem uma estratégia clara. A estratégia de comunicação, por exemplo, o Bolsonaro estava preso no sábado e tinha campanha do PL nas redes sociais para afiliar, sem citar uma palavra do Bolsonaro preso, sendo que é a principal liderança. Então não tem muita disputa dentro do PL e acho que a prisão retoma essa disputa e a família tenta, principalmente Flávio, tentar assumir de alguma maneira pelo menos uma diretriz escolhendo um único porta-voz. Não, concluí, sim. E fora da família, Daniel? Então, William, se me permite só acrescentar um ponto ao que o Caio está dizendo, um outro fator que transcende essa discussão de quem vai ser o candidato, para quem que a família ou o próprio Bolsonaro vai passar o bastão, é a questão da mobilização da militância, que precisa, numa disputa altamente polarizada, em um cenário de polarização muito calcificada, como que a gente vive, essa energia da militância é muito decisiva numa votação. Não basta ter alguém que pegue o bastão de Jair Bolsonaro ou tenha um endosso da sua família para isso. É preciso ter a capacidade de mobilizar nas redes sociais, nas ruas, na campanha e na urna, lá em outubro do ano que vem. E aí, Bolsonaro preso diminui muito essa capacidade. A gente já tem visto isso há meses, que Bolsonaro está fora das redes sociais, e quem está dominando as redes de uns tempos para cá é o governo e a esquerda. Pois é, né? A rede social, tirando o governo esquerdo, o que sobra são os bolsonaristas no final do dia. Mas eles querem que os bolsonaristas apoiem os governadores democratas. Aí o Caio Junqueira fala, pô, botaram aí, bicho, coisa lá do PL, nem Bolsonaro eles colocaram nos comerciais. O PL escondendo Bolsonaro. E aí fala, né, a diferença de tratamento. E aí, daqui a pouco eu falo isso. A Tsuki fala assim, ó. E até eles que são avessos a Bolsonaro e ao bolsonarismo ficam espantados com a falta de organização, consideração e respeito a Bolsonaro, que dirá nós que respiramos isso por dentro, né? Bolsonaro estava preso no sábado e tinha campanha do PL nas redes para afiliar sem citar uma palavra do Bolsonaro preso. Não basta ter alguém que pegue o bastão, né, do Jair. De forma muito mais resumida e que eu acho que pega na veia, é que o Emílio tem a falar. Acho que o Emílio é aquele tio do Zap, tio do churrasco, né? Sabedoria popular. Como é que eu vi o Emílio, eu falo o que eu queria. Fala lá, Emílio. A minha avó, ela tinha um ditado que cabe bem nesse momento. Vamos ouvir. Para o Jair Bolsonaro e para essa turma toda. Certo. Ela dizia o seguinte, meu neto. Ela tinha muitos netos e ela ficou meio... Então ela não lembrava. É igual o Bolsonaro. Ela fala assim, meu neto, preste atenção numa coisa. Quem cria cobra, acorda picado. Meu Deus. E é isso aí. E foi picado. Porque quem cria cobra, acorda picado. E foi bem picado, né? Porque você vale lembrar, né, que a gente usa um termo aqui, pular do cavalo. Quantos pularam do cavalo do Bolsonaro
né? Principalmente quando o momento é político. Nunca cria uma cobra. Nunca crie, não vamos criar. Você vê se a pessoa é cobra, você já... É claro. Vê aí que todos abandonaram. Era tudo capitão, agora tá lá, ó. O 01, 02, o 03, o 04. Quem que tá lá com o capitão? É isso aí. Não tem? Família. A família tá. Os filhos estão lá com ele. Os mesmos filhos que diversas pessoas ao longo dos anos sempre falaram que só atrapalhavam e que Bolsonaro tinha que se afastar dos filhos. Bolsonaro, se afaste de seus filhos e vamos unir a direita. Ô, gente, de coração, muito do que está acontecendo é por causa desse pensamento idiota de união da direita. Eu falo isso, repito sempre. Se não fosse o pensamento idiota de união da direita, a direita não teria abraçado o Oswaldo Eustáquio, a Sarah Winter. Sem a Sarah Winter, o Oswaldo Eustáquio e o Roberto Jefferson, não teria o acampamento dos 300 de Brasília, o pessoal tacando fogo de artifício para cima, aquela prisão do Jurandir Bronze, os presos lá do próprio acampamento dos 300. Se não fosse Oswaldo, que depois continuou, o Roberto Jefferson foi preso no 7 de setembro de 21, que já estava aloprando. Na época do 21, o Wellington Macedo também foi preso. O Wellington Macedo, com tornozeleira, estava tocando fogo em Brasília com Oswaldo no dia 12 de dezembro de 22, que quando o Sererê foi preso. O Wellington Macedo dirigiu o carro do George Washington, que colocou uma bomba num caminhão-tanque lá no aeroporto no final de 22. Então, assim, aqui é só para dar os exemplos do que tem de pior. E é sempre o mesmo papo. É uma união. Cara, você não precisa ser inimigo. Mas deixe para você se unir com quem realmente tá jogando junto. Não é quem grita capitão, capitão, vamos derrotar o Lula, o PT. E ficar, gente, gritando, temos que colar o impeachment de Moraes. Sabe assim, beleza, irmão, falou aí, ó, lacrou, lavou minha alma, sabe? Não lave. Se o povo não ficasse com essas frescuras de união da direita, não tivesse essa necessidade infantil de ter um herói e ficar lavando a alma, nenhuma dessas cobras que o Emílio tá falando tinham se criado. E aí o problema é esse, que aí vai, apronta, e passa a mão na cabeça, e passa a mão na cabeça, e passa a mão na cabeça. E os verdadeiros aliados, né, as verdadeiras pessoas que fazem alguma coisa, essas, não é que ninguém passa a mão na cabeça, porque normalmente elas não estão fazendo nada de errado. Mas quando elas precisam de ajuda, ninguém aparece. Ninguém aparece. Um ótimo exemplo aí é Eduardo Bolsonaro. Cara, às vezes é um compartilhamento, clicar no botão para dar um RT, para levar a informação à frente. E quando abre a boca, tipo Zema, Ratinho Júnior, é só para criticar, para abraçar a narrativa do consórcio e ainda mentir, não, porque Eduardo aí com as tarifas. Cara, que Eduardo com as tarifas? Você é idiota, é? Duda Lima, né? Acho que agora já pode falar dele, né? Não é mais teoria da conspiração. Já tem alguns anos, né? Desde 2023, no Atlas tá lá. O que Duda Lima aprontava. PL registra recorde de filiações com campanha em prisão de Bolsonaro. Não tem nada a ver com prisão de Bolsonaro. Os caras estão só usando o momento pra crescer com o partido. Aí a Sarita diz, né? Duda Lima mente pra vocês quando diz que isso é resultado da campanha inepta que ele promoveu sem sequer a imagem de Bolsonaro. Na verdade, esse é um movimento de revolta em relação à prisão ilegal. As pessoas querem fazer alguma coisa pra ajudá-lo e procuram um partido. A maioria sequer o acompanha. Ela fala, vai entrar só pra mostrar que o Bolsonaro tem apoio, que a gente vai apoiar ele. Aí pra tu ver como é... Ficou faltando notícia? Aqui, ó. Ficou faltando essa notícia. Que já tá na parte da... Que ainda tinha que estar no outro bloco. Você vê a diferença. Duda Lima, um bolsonarismo, Duda Lima em relação a ele, Valdemar. Sempre que o Valdemar precisa falar alguma coisa para atacar o bolsonarismo, o Duda Lima abre espaço pro Valdemar. Ele vai abrir espaço pro Valdemar, pro André do Prado, que eles querem, né, ganhar, quem sabe, ser governador ou vice, atualmente o presidente da Lesp, pro Antônio Carlos Rodrigues, pro Altineu, para toda a turma do PL Centrão, o Duda Lima trabalha. O bolsonarismo não.
Todos os dias a imprensa mente sobre o bolsonarismo. Duda Lima nunca abre a boca. Só que o Lauro Jardim veio falar. Nas inserções de TV, PL esquece Bolsonaro. Aliados de Bolsonaro estão reclamando da pouca mobilização feita pelo PL em favor do ex-presidente. Citam como exemplo as inserções que o partido exibiu em São Paulo nas rádios e TVs entre sexta e anteontem, dias de enorme estresse para Bolsonaro. Foram 16 inserções, veiculando 8 filmetes, com exceção de um em que Bolsonaro era estado de passagem, o resto mirava numa campanha de filiação ao partido. Essa matéria foi publicada às 9h22. 1 hora e 34 minutos com essa matéria no ar. Duda Lima, esse desgraçado, que não mede uma pena por Bolsonaro. Ele morre para Bolsonaro ser preso. Isso ele faz. Ele aparece, ó. Atualização. O PL Nacional entra em contato para afirmar que nas peças veiculadas nacionalmente há sempre referências a Bolsonaro. Então, para se defender o Valdemar, o Duda Lima é o The Flash. É o rei do combate das narrativas. Duda Lima só se mexe para criminalizar Bolsonaro. Então, assim, não precisa ser inimigo, não precisa ter um movimento purista. O problema é que não existe composição. Tudo que essas pessoas querem sempre é que a direita bolsonarista entregue os votos e fique calada para ver os seus aliados realizarem as mesmas políticas públicas do Lula, mas talvez com um pouco menos de perseguição em relação ao bolsonarismo. Porque o PT também gosta de perseguir, né? Então, assim, o Centrão não vai... O Centrão perseguiu o bolsonarismo, mas vai fazer o mesmo governo, igualzinho do Lula. E é isso que você tem que se contentar. Esse é o Brasil que eles querem. Esse é o Brasil que eles querem construir. Deixa eu ver o que aqui dá pra comentar sem gastar muito tempo, tá? Vou comentar aqui de duas coisinhas que eu acho que é relevante. Falar talvez da Magnitsky e desmentir umas coisinhas. Duas coisas. Deixa eu ver, dá pra começar aqui, tá? Isso aqui vai. Dá pra comentar de 3 coisas. Primeiro é o seguinte. Enquanto os aliados ficam em silêncio, você vê pessoas mais à esquerda, como o próprio Felipe Monteiro, tá lá na Jovem Pan por um bom tempo, botando Metrópolis, falando aí sobre Eduardo Bolsonaro. A Tsuko Notense diz, né? Rapaz, enquanto pessoas do espectro da direita levianamente culpam Eduardo Bolsonaro pelas sanções e tarifas, o Felipe Monteiro vai na contramão, né? Tipo o Rodrigo Constantino, né? Vamos aqui ouvir o Felipe Monteiro. Eduardo Bolsonaro é culpado por estar nos Estados Unidos fazendo uma trama aí que inclui o nome do próprio juiz. Aí, mais uma vez, ele no meio da ação. É até engraçado, né? Para não ser cômico, né? Para não ser cômico, né? A questão é, é até difícil de fazer qualquer tipo de comentário, né? Na decisão do Alexandre de Moraes, que recebe a denúncia e torna o Eduardo Bolsonaro réu, ele falou que a grave ameaça e a violência que está prevista na legislação para comprovar a coação no curso do processo se materializou por conta da aplicação da lei Magnitsky em relação à pessoa dele, né? Ou seja, ele é juiz e é vítima ao mesmo tempo. Isso, na minha opinião, é indefensável, né? Aonde estão as pessoas, os juristas, os tais progressistas que defendem o garantismo no Brasil, os direitos fundamentais nesse momento? Tá todo mundo achando isso normal, isso natural. Por quê? Porque como é em relação ao seu inimigo político, seu adversário político, tudo bem, pode acontecer, pode fazer o que quiser, né? Não dá para aceitar, né? É descarado, né? Aí eu falo isso por me chamar de bolsonarista, que estou defendendo a família Bolsonaro, estou defendendo Eduardo Bolsonaro, estou defendendo a legislação, estou defendendo a lei, estou defendendo os direitos fundamentais, estou defendendo as garantias fundamentais. É inadmissível um juiz colocar na decisão dele que coloca uma pessoa como réu, ele foi vítima, né, de violência e grave ameaça quando teve uma aplicação de sanção contra a sua pessoa por conta de que o Bolsonaro foi para os Estados Unidos falar mal do STF, falar mal do Alexandre de Moraes, falar mal das decisões da Suprema Corte. Não é cabível, né? Não dá para a gente aceitar esse tipo de coisa. Cadê o republicanismo? Cadê o respeito à lei?
o Estado Democrático de Direito. Mas falar que ele está sendo responsabilizado porque foi para os Estados Unidos com o seu cargo de deputado federal, né? Usar a liberdade de expressão para criticar o governo e criticar a decisão do STF, isso faz parte da democracia, né? Toda decisão da Suprema Corte é passível de crítica, é passível de colocar o dedo na ferida, sim, né? Por que não? Acima do bem e do mal, o Supremo Tribunal Federal, eu não posso criticar a decisão do Supremo Tribunal Federal agora, né? E outra coisa, né? Quem aplicou a sanção não foi Eduardo Bolsonaro fora do Brasil, foi o Trump, né? Desde quando tem ligação entre o Trump e o Eduardo Bolsonaro? O Eduardo Bolsonaro tem o poder de convencer o Trump, o homem mais poderoso do mundo, a dar uma sanção ao presidente do Brasil e a Lei Magnitsky, né? É bom lembrar que o PT, a Dilma, o Lula, ela foi para fora do Brasil falar em foros internacionais abertamente contra os poderes constituídos do Brasil, né? Não foi coação ao custo do processo lá e aqui é, né? Que isso, né? Que Brasil é esse? Que Brasil é esse? Agora vamos pintar de bolsonarista. Eu longe de ser bolsonarista, eu sou garantista, eu respeito a lei e respeito o Estado Democrático de Direito. Pois é, né? Era difícil falar isso? Mas Ciro Nogueira, não, hein? Eu acho que Eduardo errou, mas eu compreendo que um filho faz de tudo pra salvar o próprio pai. Imputando coisa que Eduardo nunca fez, nunca falou. Aí, ontem teve uma reunião aí, não saiu nada na imprensa. E eu achei curioso, por causa do timing das coisas. Gabriel Galípolo com Gabriel Escobar, embaixador interino e encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos. Luke Durkin e Norman Galimba, assessores econômicos, no edifício sede do Banco Central em Brasília para tratar de assuntos institucionais. O que será que está sendo tratado nesse bate-papo? Aí o Renato fala, né? Parece que o Banco Central amanheceu com senso de urgência diplomática. Reunião às 9 da manhã, fechada à imprensa, com o encarregado de negócios dos Estados Unidos não cai do céu. Foi a pedido do Dedé que o BC se reúne hoje com o embaixador interino dos Estados Unidos? A Faria Lima só agora percebeu que a crise institucional não era ruído? Não era o próprio Dedé que andava vendendo estruturas anti-Magnitsky como se nada fosse respingar aqui dentro? Então, o que é que explica, né, essa pressa toda de última hora? E só para terminar o vídeo de hoje, uma coisa bem rápida. A Sarita colocou ali uma pesquisa que saiu, a Futura, que normalmente traz bons números para a direita. Jorginho Melo está bem à frente dos adversários na corrida para o governo de Santa Catarina. Essa é a prova de que não havia sentido nenhum do PL abrir mão de uma das vagas do Senado em troca da coligação com o PP. A campanha de difamação contra Carlos Bolsonaro serviu apenas para tirar os dois políticos filiados ao PL da liderança nas pesquisas ao Senado. Ciro Nogueira agradece. A pesquisa apontou a Amin liderando. Agora quem está liderando o Senado de Santa Catarina é o Amin. Aí o Eduardo fala assim, ó, só pode ser mentira que a Amin lidera para o Senado, é a Carol que lidera. E a Sarita diz, infelizmente não. Foi feita uma campanha de difamação do Carlos de Santa Catarina, né, e a favor do acordão com Ciro Nogueira para dar uma das vagas do PL para o Amin, que é do PP, na ânsia de sabotar o Carlos, que apoia a Carol e é apoiado por ela, entregar a liderança do Senado para o Amin. Criando cobras, né? Criando cobras. Esse aqui dá pra gente mostrar e terminar o vídeo. A gente termina com isso. Jair Bolsonaro é o mais sincero e honesto presidente que este país já teve. Seus inimigos são o lixo do Brasil. Pois é. Mas enfim, tinha muito mais coisa pra gente comentar, mas ficará para amanhã. Por hora é isso. Se você gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, passa no membro do canal. Tem um botão de valeu, tem o Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro, kimpai.com.br. Pelo menos essa história no macro está sendo contada. Aí se alguém quiser depois pegar no micro, seja uma história só sobre a perseguição. Tá fácil, lá tem toda a cronologia. Tu pega mês a mês. Vai ter lá um capítulo só sobre as perseguições, mês a mês. Tudo que aconteceu naquele mês sobre as perseguições. Já tudo arrumadinho. Aí tu pode falar de todos os casos. Quer ver eu pegar um aqui que me veio na cabeça? Vocês lembram do caso do tio França? Como é que se deu o caso do tio França? O que é que foi dito na época?
Quais foram as matérias? O que é que as matérias da imprensa falaram? Qual foi a agenda que... Não, agora essa agenda morreu. E você viu que a agenda não morreu depois do tio França. Até avançou. A realidade mostra que avançou. A imprensa é um órgão de propaganda, não de informação. Você pode se informar, mas a função primordial da imprensa é te manipular. Aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!